Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Mag Talk podcast e hoje de uma forma muito especial nós temos aqui os nossos artistas, né? O Lelê, Ari, temos a Ju, né? E também, né? Cadê? Tinha que chamar. Aí o Carlos veio. Aparecia aí. Carlinhos. Gente, mas que privilégio, que alegria. Nós estamos aqui para falar de uma maneira muito especial do que rolou nesses dias. Na verdade, do que vem acontecendo com a nossa igreja. A gente tem sido muito abençoado por todas as cantatas. E agora eu posso até chamar um musical que foi agora a Páscoa, né? Que foi essa... E realmente nós tínhamos tanta gente aqui que ficou gente até no telhado quase assistindo esse musical que foi feito com tanto carinho, uma produção maravilhosa. Eu vejo que a cada ano, né, a excelência é muito nítido isso. Está aumentando, né? A régua, a excelência, o projeto. Então eu quis trazer aqui um pouquinho o que acontece no backstage, nos bastidores, né? De um preparo de um musical, de uma cantata, de uma apresentação de artes também. E estão aqui os protagonistas, né? Que tem sido usado de uma forma muito profunda através aqui da vida do Lelê. O hip hop tá rolando, né? Lelê aí tá à frente do hip hop. O que você acha disso, Lelê? Dá um salve aí pra nós. Salve, prazer, Lelê. Você quer que eu fale do que mesmo? Qual foi a pergunta? Você fica à vontade pra você falar o que você quiser. Não, brincadeira. As 3 camisas que você tá usando, estiloso. Assim, você vê? Primeiro que eu já queria começar falando disso, que não é qualquer pessoa que faz um estilo top desse aí. Que De isso, vir pelo com amor 3 de camisas, é só quem realmente tem outro... Deus. Ali é costume, Da hora. Peguei isso do meu irmão, usar várias camisetas ao mesmo tempo. Aí vocês vão Por aí falar um vai. pouquinho daqui a pouquinho como que vocês se apaixonaram pela área onde vocês estão, né? O Lelê tá no hip hop, a Ari tá aqui com a dança clássica já há alguns anos conosco, né, Ari? Já. São gerações aí que ela vem abençoando, formando, estando junto. A Ju tá aqui, vocês, olha, não imagino o que a Ju faz, ela vai falar já já. Vou deixar você. E aqui tem o Carlinhos também, que ele também faz o que mesmo? eu invento, né? Eu encho o saco deles. Só que eu não aumento, né? Teatro também é parte de clown. Sim. Clown, né, Carlinhos? Explica Sim. um pouquinho aí o que é o teatro e a diferença do clown, né? São O equipes. clown, ele trabalha com a figura do palhaço, né? Uhum. Então, trabalhar com a figura do palhaço ele é diferente do teatro, né? O palhaço, ele quebra a terceira parede, ali, a quarta parede, na verdade, né? Então, ele tem mais conexão com o público, Sim. enfim. E o Sim. teatro é mais aqui. Entendi. Não sei se eu E- expliquei bem ou se eu não expliquei Assim, nada. com eu nada. entendi. Vocês entenderam? Sim. Eu entendi bem. Eu acredito que todo mundo que está em casa também vai entender isso. Espero que sim. E como é que surgiu, assim, primeiro, antes da gente falar, né, efetivamente, na vida de vocês, um pouquinho, assim, essa questão da arte, como que despertou? Até legal porque tem gente que tá começando, tem gente que o coração tá queimando, não sabe como dar o primeiro passo. Como é que vocês experimentaram isso, né? Eu, desde os meus 9 anos, conheci a dança através dos amigos, familiares, enfim. E aí, a partir daquilo, eu me apaixonei e comecei a reproduzir aquilo que eu tava vendo. Mas eu descobri, depois que eu conheci Jesus, que eu poderia fazer isso para alcançar pessoas. Que isso seria uma ponte aonde a palavra não chega, que isso seria uma ponte para a palavra chegar. Que legal. E né? essa foi minha paixão. Nossa, então você descobriu a arte e depois você teve uma experiência com Jesus. Jesus Aí- transformou isso. Uau. A sua experiência com a arte só elevou. Só elevou. Que aí deu um- cada Jesus vez trouxe um mais. propósito. Um Nossa, propósito, com é certeza. isso aí. Um propósito de vida. Até então, quando eu e os meninos participavam de batalha, enfim. Sempre quando a gente dançava ali, sempre chegava uma galera, mas eu não entendia isso. Uhum. Antes de Cristo, quando eu não conhecia Jesus. Chegava uma galera e falava, mano, você dança muito feliz, o que acontece? Eu quero entender mais sobre isso. Sim. Mas eu nunca tive uma resposta, nunca. Aí depois que eu conheci Jesus, aí transformou tudo, aí sim eu comecei a ter uma resposta pra isso. Que legal, cara. Então, tipo, a dança, ela realmente, ela é essa ponte Uhum. pra falar daquilo que eu acredito, que é Jesus. Né? Cara, poderoso demais. E até é legal pro pessoal saber que essa cultura do hip hop, você falou da batalha, né? Sim. Que o hip hop ele engloba, assim. Porque você trafega em todas essas esferas, podemos dizer assim, do Sim. hip hop, né? Lógico, com um foco maior na dança. Exatamente. Mas quais são as... É o DJ,
O grafite, a dança e o b-boy. Uhum. DJ, grafite, dança e o MC. O MC. Tá. Que ali ele tá só falando mais sobre eventos e, enfim. Quase que um locutor, exatamente, assim. Exatamente. Legal, mano. E aí, algumas áreas aí eu consigo um pouquinho só. Mas a dança é a minha área específica. Que legal. Então, desde os 9 você se apaixonou desde já os pela 9 dança. me apaixonei. Aí mas quando não você apaixonou sabia. por Jesus, aí a dança só... Só elevou cada vez mais. Eu entendi o propósito e isso se torna muito fácil, né? De você expressar. Legal. Tanto os movimentos quanto a fala, né? Sim, Ter essa conversa clara com as pessoas. Show. E você, Ari? O que foi aí? Eu também, desde cedo, tive bastante experiência com a dança. Nada de formação, assim, de fazer aula mesmo, mas eu fiz alguns trabalhos. E aí, quando eu vim pra igreja, em 2004, eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu fui chamada para vir em um evento que estava tendo na igreja e teve dança. E me marcou tanto, porque era uma forma, assim, que eu realmente era apaixonada. E eu lembro que as meninas, a roupa que as meninas usavam, e até hoje eu lembro da música que elas estavam dançando. Te marcou, assim. Deus ali falou muito comigo. E aí, a partir daquele momento, assim, eu fui despertada para essa área mesmo. E pra dar continuidade. E aí, eu logo, né, depois de um tempo, acho que quase um ano, eu tava na igreja, me batizei e tudo. Aí eu procurei pra entrar já na dança. Então, eu já tenho um tempo aí de caminhada já. Então, você teve o contato mesmo com a dança ministerialmente? Ou você já dançava? Já tinha contato com a dança antes. Mas ministerialmente muito diferente do que eu já tinha vivido fora. Eu fiz alguns trabalhos fora, mas, como eu disse, nada profissional, nada... Mas aí, quando eu vim pra igreja, aí eu tive uma nova experiência. E aí, totalmente diferente. E é apaixonante demais. Né? E a modalidade, o foco maior na verdade, a gente fala ministerial, mas junta várias modalidades, né? Que é um pouco do jazz, um pouco da clássica, um pouco de... Às vezes a gente fala do... me ajuda aí, Ingrid. Tem um pouco de contemporâneo. A Ingrid tá ali, contemporâneo. Pouca coisa. Legal, livre. Legal. A gente costuma dizer que é livre. Sim. A gente usa várias E modalidades. aí, misturando tudo isso, fica um espetáculo, né? Fica lindo demais. Bom demais, Ari. Muito bom. Muitas histórias, né, Ari? Muitas, já tem. Cada um de vocês. Bom, a Ju, deixa eu falar direito aqui, né? É que eu deixei a expectativa, porque a Ju faz uma parte, assim, fundamental em todo esse projeto, né? Que é a área dos figurinos. Então, a sua área aí você se apresenta aí, Joia, a área da moda, né? É, a área da moda, isso. Legal. Eu sempre gostei muito de moda, desde criança eu desenhava vestido pra boneca, fazia vestido pra boneca à mão, eu via minha avó costurar, e aí eu sempre gostei. E eu sempre soube que eu queria seguir nessa carreira de moda, eu queria fazer moda, têxtil e moda, só que quando eu conheci o Senhor, enfim, uns anos atrás, eu falava pro Senhor que eu queria glorificar a Ele com a minha profissão. E aí eu entrei em um impasse porque eu não sabia como fazer isso com a moda. Né? Eu já vi, né, várias marcas de moda, gospel, enfim, camisetas com versículos, mas eu nunca achei que isso fizesse o meu estilo. E eu também nunca consegui fugir da área da moda, né? Tentava pesquisar alguns outros cursos, outras profissões, mas eu nunca me encaixei em nenhum outro. E aí eu perguntava pro Senhor, falava, Senhor, eu quero servir a Ti com a minha profissão. E eu preciso que o Senhor me esclareça isso. E aí, ano passado, a Lê me chamou pra fazer a Letícia Ávila, né? Me chamou pra ajudar com o figurino da cantata de Páscoa. Eu fiquei mais na confecção do que na criação. E aí, incrível, eu me apaixonei. Eu não conhecia muito essa área de figuração, de teatro. Conhecia diferente, né? É um outro universo pra dentro da área de vocês. E aí, comecei a pesquisar mais, estudar mais um pouco. Ajudei a ler nesse processo ano passado. E aí, na cantata de Natal, eu já fiquei mais no total ali. A Lê teve que sair. E aí, eu fiquei com a parte de criação e confecção. Certo. E aí, só que, ainda assim, foi uma produção um pouco pequena, né? Eu fiz roupa para umas 10 pessoas.
E aí, depois da cantata de Natal do ano passado, que foi sensacional, incrível, eu fiquei muito feliz de fazer parte. 2022. Isso. Aí o Carlinhos me chamou pra assumir realmente o figurino do teatro. E aí, nessa cantata de Páscoa de agora, a gente fez roupa pra umas 50 pessoas. Deixei ela louca. Gente, olha, aqui foi... vocês estão acompanhando também um pouquinho, né? Os pedaços aí do que rolou. Então, Ju, Sim, até para o pessoal saber, você então bolou, né? Desenhou todos os figurinos. Sim, eu fiz toda a parte de criação, 50 de desenho, figurinos. por aí, envolvendo todo o teatro, a dança clássica, As danças de teatro dava quase 45 pessoas. Meu Deus do céu. Por aí. E aí eu fiz toda a parte de criação, de desenho, corte, modelagem, costura. Minha tia me ajudou muito. Eu costurei mais os personagens principais. Ela costurou a figuração, a dança clássica também. E aí foi isso, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito recompensador, porque o ator, quando ele tá ali atuando, a roupa que ele usa influencia muito, porque dá confiança pra ele, sabe? E aí, assistindo a cantata... Quanta pérola boa aqui, hein? Eu assistindo a cantata e vendo, meu, deu certo, e... Sabe, o Senhor tá sendo Imagina o seu orgulho de ver com tudo certeza. aquilo ali, a alegria. Eu tô conseguindo servir ao Senhor, glorificar o Senhor com a minha profissão, com o que eu gosto de fazer, com o que o Senhor me presenteou. Isso é muito recompensador. E nós somos privilegiados disso, né? Com certeza. Você vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Ela me via na igreja e ela dava a volta. Toda vez que eu via ela, eu falei, eu tive uma ideia. Carlinhos. Tive uma ideia, aí mandava áudio. Ainda bem que tem várias entradas. Boa, Gil, parabéns, viu? Muito bom. E já vai voltar aí já. E você, Carlinhos? Você falou até a gente já fez um aí, mas é importante você falar. Bom, eu sempre quis fazer teatro, né? Fazia na escola. E aí, quando eu terminei o colégio... Vou contar de novo. Eu terminei o colégio, minha mãe falou assim, e aí, o que você vai fazer? Sentou a minha mãe e minha irmã, o que você vai fazer da vida? Eu trabalhava numa farmácia lá em São Paulo. E atrás da farmácia era o Teatro Macunaíma. Aí eu falei assim, não, eu já sei o que eu vou fazer teatro. Eu já tinha ido ver minha inscrição, tal, vi tudo, só que eu não podia assinar, eu era menor. Aí eu falei, só você assinar, mãe. Mas não vai fazer mesmo, me chamam de vagabundo. E acabou com a minha vida. Eu não queria saber de nada da vida. Eu conheço sua mãe, eu dou razão pra ela. Ela é profeta. E aí, beleza, não acabei não fazendo. E aí, quando eu cheguei na igreja, vou fazer 20 anos, agora dia 1º de maio. E aí eu vi que tinha teatro. E aí eu falei, opa, então já me chamou a atenção. Me batizei no final de 2003, em 2004 eu já ingressei no teatro aqui. Só que daí eu comecei a entender o que era o teatro a partir daqui, de uma visão cristã. Né? Qual o propósito do teatro dentro de uma igreja, para que serve, como se escreve, o que faz. Então tudo que eu aprendi foi dentro da igreja. Fiz alguns cursos fora, de máscara, de teatro. Sua imersão, seu desenvolvimento. Mas aonde eu me desenvolvi mesmo foi dentro da igreja. Legal, cara. Que bacana. Muito bom. Aí começou então cedo também, né? Mas você foi descobrindo, né? Foi em 2004, né? Um pouquinho de tempo aí. Só uma carinha, só uma cotinha. 19 aninhos só. E falando agora, né, desse maravilhoso musical aqui, da Páscoa, como eu falei, muitos poderiam estar aqui também agregando, né? Tanta gente maravilhosa, abençoada conosco. Mas falando de vocês aqui também, que estão à frente dessas áreas, né? Falar um pouquinho sobre o processo criativo. Começar com o Carlinhos falando, né, como é que foi como é que vem, né, essa inspiração, que momento, como surgiu esse roteiro, né, dentro dessa apresentação. Sim. Eu olhando para agora de tudo que aconteceu, né, a gente olha para trás, foram 2 meses e meio, né, que a gente ficou ensaiando. 2 meses e meio. Porque quem olha fala assim, tem muito mais tempo, né? A peça ela nasceu dia 17 de janeiro. E parece que nasceu mais tempo, né? A gente começou a conversar, já montar as ideias. Então, e aí a gente foi, né? Então, eu acredito que foi um período muito curto. Com certeza. Né? Para tudo que aconteceu. Com certeza. 1h30 deu 1h30 de apresentação. Foi a mais longa que a gente fez até hoje. E o Senhor tem aperfeiçoado, né? Amém.
Em relação à peça, é engraçado porque desde a peça da Páscoa do ano passado, do Natal do ano passado, aquilo que eu vou escrevendo é algo que tem acontecido na minha vida. Calma, eu vou explicar, né? Tá se divorciando, já entendi. Né? É bom, a gente viu os personagens. Pra quem assistiu a peça... Toda hora um quebra-pau, brincadeira. Eu quebro o pau em casa. Mas é engraçado porque do final do ano pra janeiro, em casa, a gente começou a ter alguns conflitos. Compartilhei com você, compartilhei com alguns amigos, né? E uma das conversas que nós tivemos no começo de janeiro foi... Nós precisávamos sentar, as crianças, botamos todo mundo pra dormir lá em casa, as crianças. E a Natália falou assim, eu preciso confessar algo. Tá no meu coração, eu tô sendo atacada na minha mente a semana inteira e a gente precisa conversar. Eu estou sendo muito atacada na minha mente sobre divórcio, que vai ser a melhor coisa pra nós, que vai ser a melhor coisa para os nossos filhos, pra nós como casal. E eu falei pra ela, assim, eu também tô sofrendo o mesmo ataque. As mesmas coisas que você tá descrevendo, da mesma forma eu também tô. Em nenhum momento chegamos e falamos, nós precisamos nos divorciar, não foi isso, em nenhum momento. Sim, mas sim. nós confessamos um pro Vocês outro. entenderam numa batalha espiritual. Vocês discerniram estava, espiritualmente. Exatamente, que estava vindo sobre a nossa mente. E aí, a partir daí, a gente fez um propósito, até passei pra você, né? Uma lista que a gente montou de oração pela nossa casa, pela nossa família. Quando a gente começou esse propósito de jejum, de orar, de interceder pela nossa casa, de forma mais intencional, de forma mais... A gente já tem esse costume, mas... de forma mais... Vocês foram mais profundos. Mais intensa, né? Uhum. Nesse processo, o Senhor deu a peça. Né? E foi aí que o Senhor começou a dar toda a direção de como Ele queria. Olha isso. Então, ali eu fui escrevendo, né? Então... Sabia disso? Eu que com base naquilo que a gente estava vivendo, não chegou às vias de fato, como na peça, sim, né? sim. Ali de pedir o divórcio, enfim. Sim. Mas aí o Senhor começou a dar. A entregar para nós ali, né? Eu fui escrevendo as danças, as músicas, quais músicas seriam. Então o Senhor começou a dar tudo, como Ele queria que fosse fonte feito. de inspiração. Exatamente. Eu sempre que nós conhecemos a maturidade de vocês, né? Em lidar com esse tipo de assunto, acho que todo mundo tem os seus desafios, seja como casal, pais e filhos, enfim. Mas dentro de um momento ali, se discerniram espiritualmente, né? Foram pro altar ali e ali o Espírito Santo começou. Pedimos ajuda, não só né? trazer alinhamento, como ele já foi gerando. Porque eu creio que aquilo que o Senhor ele quer tratar na igreja, primeiro Ele trata em nós. Né? Aquilo que o Senhor ministrou durante todo esse tempo de preparação dessa peça, desse musical, nós nos reuníamos às sextas-feiras, né? Uma sim, uma não, pra gente orar. E algo que o Senhor deixou muito claro desde a primeira sexta-feira esse tempo é para que eu gere cura em vocês, para que vocês possam ser usados para curar a igreja. Então não há nada que Deus queira fazer nas outras pessoas que Ele não faça em nós primeiro. Então eu vejo que Ele fez primeiro em nós, né? Foi o processo dele trazer tanta cura física, né? Emocional, espiritual, no elenco, na equipe toda, para depois Ele fazer na igreja. Cara, profundo isso. E aí por isso que eu creio que aquilo que fluiu no sábado, né, no dia da ministração, foi algo que foi tão natural, porque Deus já vinha fazendo em nós primeiro. Né? Então, cara, o Senhor fez. Que chave poderosa. E isso acontece assim, você está no momento de oração, você senta, tem uma ideia ou não, você já vem, escreve, já quase tudo pronto. Como que acontece um pouco? Essa peça aí veio tudo pronto de uma vez. Essa específica. Veio pronta de uma... A gente reuniu com o pessoal no dia 14 de janeiro. E aí eles falaram, eu falei assim, até dia 31 eu entrego a peça. Vou ver se eu consigo entregar alguma coisa. Aí eles falaram assim, precisa ser para essa semana ainda. Porque na semana que vem, você lembra? Porque a semana que vem a gente precisa sentar já para ver quando vai começar os ensaios e tal. Falei, é porque a partir da peça que a gente ia começar a se mover. Sim, porque vai fazer porque sem vai pra onde, roteiro, né? Você não sabe pra onde você vai. Encaixar, né, depois. Então precisa primeiro do roteiro, até legal o pessoal saber, né? O roteiro vem primeiro pra depois começar. E o restante. Exatamente. Então, parte aí, musical no dia também, 14 né? a gente terminou esse primeiro encontro de falar, né? Mais ou menos. Eu já tinha uma ideia, não sei se eu compartilhei uma ideia, não lembro. Mas daí, então, no dia 15, no outro dia, eu já comecei a escrever. Aí eu escrevi acho que era uma quarta, não sei, uma terça-feira que a gente se reuniu, mas eu sei que na sexta-feira ela estava pronta. Então, foram 3 dias escrevendo, aí na sexta-feira eu compartilhei.
Não é comum, então foi quase que uma forma... A do Natal também foi um processo, por exemplo. A do Natal, eu tava em casa, tinha passado por um processo cirúrgico, e de repente eu tava ali assistindo o culto e saiu a peça, a ideia da peça. Aí eu comecei a escrever. Então, conforme vai escrevendo... Quando vem o insight, você já sabe assim, já começou. Preciso escrever. Que legal, que bacana. E aí, logicamente, vem todas as outras... né, as criações, os braços, que são as danças, enfim. Porque é um desafio você fazer uma conexão, né, de tudo, né? Porque daí eu tenho que compartilhar a ideia que veio na minha cabeça. Por exemplo, na abertura, era dança com hip hop. Então eu precisava compartilhar a ideia que estava na minha cabeça com o Lelê. A ideia final da dança com a Ariane. A ideia de figurino com a Ju. Então eles precisavam entender o que eu queria passar e eles fazendo do jeito deles. Entendi. Você arrumou uma confusão, assim, geral. Brincadeira. Deu muita briga nos bastidores, né? Tô brincando. Aí, inclusive, eu quero pedir perdão. Ai, que momento desastroso, meu Deus do céu. Que maravilhoso esse momento. O Carlinhos faz aqui o cego, né? Cego Bartimeu, que inclusive não era pra eu fazer o cego Bartimeu. Não, vamos pular. Eu não ia participar dessa ministração, mas vamos lá, depois a gente volta no cego Bartimeu. Eu fiquei coração apertado de não ter participado, mas com certeza foi muito bom, muito bom. O cego Bartimeu seria esse rapazinho aqui pra fazer, mas ele... Né? Graças a Deus, o Senhor foi misericordioso, não deu certo. Mas e com você, assim, como esse processo, você falou, né, o senhor tem compartilhado muito sobre esse processo criativo. Então, de acordo com, às vezes, a ideia que o Carlinhos coloca, às vezes ele já vem com a música pronta e, às vezes, a gente precisa sugerir uma coisa ou outra e dentro daquilo que vem, a gente vai trabalhando o processo criativo. E o processo criativo é o que ele falou, eu acho que vai vindo muito do que é pessoal. Então, eu tenho desenvolvido com as meninas esse processo criativo, porque cada uma delas tem tido participação na música, na dança. Como então, que é esse... Então, aí de acordo com o que eu vou passando, elas vão descobrindo coisas que estão dentro delas, de acordo com algumas propostas que eu vou colocando, às vezes frases, algum texto que elas queiram escrever, de falar de algum momento que tá, às vezes alguma palavra, algum versículo dentro daquilo. Elas criam uma dança. Então, a dança, ela conversa com tudo. Com a palavra, com aquilo que está saindo de dentro delas. E cada movimento que vai sendo... por exemplo, daquela dança que está lá, cada uma delas foi fazendo. E a gente consegue encaixar tudo isso em uma dança. Incrível. E cada uma tem sua participação e coloca para fora. Através da dança... Não só nas palavras, mas elas não vão estar declarando com as palavras. Entendi. Elas estão declarando com o gesto, com o corpo, com aquilo que está saindo de dentro delas. Então, acontece de uma forma intencional ou é mais orgânico? Assim, por exemplo, não, todas sabem que intencionalmente vão cooperar com uma parte, ou não? É muito... É intencional. Todas elas têm que ter a participação. Então, por exemplo, aí às vezes surge uma ideia, alguma coisa, a gente vai tentando, de acordo com cada coisa que uma montou, cada dança, aí eu vou tirando alguma coisa e a gente vai encaixando na dança. E é muito interessante, né, Ingrid? Porque às vezes a gente fala assim, gente, deu muito certo, tipo, encaixou perfeitamente na dança cada movimento. Incrível. Então é uma coisa assim que a gente vê Deus fazer, sabe? Então eu tenho estudado também muito a respeito desse Deus criativo, né? E a criatividade está dentro de nós. Sim. Então, né? E ele habita em nós, então assim, essa criatividade sai. Então, de cada uma delas, elas mesmas, eu também fico surpresa com cada coisa que sai de dentro delas que elas nem imaginam, falando, não acredito. E aí, às vezes, vendo tudo isso se encaixar, eu costumo dizer que a dança, ela vai contando uma história. E ela conta uma história e tem uma participação de cada um, e essa passagem, ela vai... Então, assim, não é só aquela apresentação que ali chega, não. Teve parte de cada uma ali, às vezes, né, teve choro ali, teve alguma coisa que você colocou pra fora... E aí, tá tudo lá, dentro da dança. É algo que é construído junto, né? Não é você que leva pronto e, nós vamos fazer assim. Não mas eu já trabalhei muito assim. Só que aí, hoje, com esse lado do criativo, tem sido fantástico. Então, você percebeu que ao longo... Tem uma mudança incrível. Drástica. A gente acaba engessando, né? Tá saindo bem o nome lá? Beleza. A gente acaba engessando também, né? O agir do Senhor, né? Eu vou levar pronto, você faz desse jeito. Exatamente. E às vezes Deus tá falando algo no coração da outra pessoa que ela não consegue compartilhar. Isso, eu vejo que elas têm se desenvolvido muito. Sim. Então, aquelas que são mais envergonhadas, que não conseguem, eu não consigo criar tal,
às vezes, de acordo com uma pergunta que eu faço para elas, na resposta que elas dão, aquilo já vai sendo usado para criatividade. Então, eu também estou desenvolvendo a criatividade em cada uma delas. Isso é incrível. Você atribui isso a um processo de maturidade também, no meio desse processo de... a experiência traz isso, mas a maturidade... E o estudo, eu tenho procurado, me aprofundando, estudando, porque a gente chega a um determinado momento, parece que não vai sair mais nada, né? Você fala, meu Deus, o que mais eu acho que isso em toda a parte artística. Seja a música também, você fala, meu Deus do céu, parece que eu tô sempre na mesma nota. Tudo, exatamente. Então, eu acho que é uma forma de você tirar, assim, muitas coisas de dentro da gente que a gente nem imagina. Sim. Eu me apaixonei por essa coisa desse lado criativo mesmo, e aí você encaixar ela naquilo que você ama, assim, daquilo que você... É fantástico. Dá pra gente explorar só esse tema aqui, né? No podcast. Porque, olha, o início dessa cantata com esse vídeo é arrepiante, assim. Né? O vídeo com a narração ficou incrível. Exatamente revelando esse Deus criativo, né? Também, a criatividade desse Deus. Como é que ele vai pensar numa girafa daquele jeito? Né? Gente, é incrível, ele maravilhoso. Muito criativo. Então tá tudo em nós. Né? Exatamente. Bom, a gente tem campo pra gente explorar aí, né? Nós somos criativos porque a gente serve um Deus criativo. Exatamente. Né? Então, exatamente, cara. Mas é engraçado também, falando desse processo de criação. criação. Ouvir o Lelê, brincadeira. Não, ele tá muito bonito, ele não vai falar. Já basta ele bonito. Brincadeira. Não, mas só rapidinho. Senão eu vou embora. Tô brincando. Paga meu cachê e eu vou embora. Bolinho de abacaxi. Essa peça também foi escrita de uma forma diferente. Enquanto eu escrevia, o senhor foi dando as referências de uma forma muito... Foi diferente. A forma como foi o texto escrito, as falas, tudo. Se bem que eu dei Ctrl-C e Ctrl-V na Bíblia, né? Porque todos os diálogos era a Bíblia. Eu não fiquei inventando. Mas até pra fazer isso precisa... com certeza. Pra casar uma cena na outra. Com certeza, é verdade. Sim. Agora você pode falar, Lelê. O que você quer saber do Lelê? Deixa eu fazer a pergunta. Não, do Lelê é isso, né? Esse processo do criativo, da construção. Olha, é mais eu, a caneta e o caderno. Porque, tipo assim, quando você é criativo pra envolver só você, só uma pessoa, é muito fácil. Você é criativo até pra falar isso. Que isso. Eu, a caneta e o caderno. Quase rimou, né? Virou uma música. Hip hop é outra coisa. Então tinha essa parte do Adão, né? Que era o começo, que era eu ali. Então é mais fácil, porque eu já me conheço os movimentos que Deus já entregou pra mim, eu conheço o que eu posso fazer. Então essa parte de criatividade, pra mim, solo, é muito fácil. Agora, você conduzir 12 pessoas fazer isso, já é um pouquinho mais complicado. Tem algumas pessoas que têm limitações, aí você tem que pensar mais um pouco do que eu posso fazer com aquilo, que é algo mais criativo, né? Mas isso que a Ari falou é bem legal, porque no começo eu era assim também, de chegar, porque eu chego, eu tenho isso aqui, a coreografia tá pronta. Vamos fazer, vamos arregaçar, é isso que eu preciso, é isso que a gente precisa, e a gente vai expor tudo isso pra fora. Mas chega um momento que não é só isso. A galera precisa entender também que elas podem contribuir de alguma forma. E elas são criativas. Mas isso tá adormecido dentro delas. E a partir do momento que você fala assim, você tem, sei lá, 3 8 aí pra vocês montar. Geralmente eu faço isso. Chega, a gente tem esses 3 8 que tá vago aí. Eu não montei nada. Vai ficar 2 duplas ali, 4, trio, vai ficar ali, vamos desenrolar. Demorou, Lê. E aí, ali naquele processo criativo, sai bem melhor do que eu pensei, do que eu imaginei, do que tivesse montado dentro de casa. Legal. E às vezes, nesse processo criativo, eu monto lá, tenho o meu caderno e tudo, o nome de cada pessoa, onde quem vai ficar na frente, atrás, isso, aquilo. E a partir dali eu consigo montar alguma coisa. E geralmente eu uso a Ingrid. Teve dias que, tipo, por exemplo, eu queria 2 pessoas. Eu entendi, a fonte tá ali, né? Aí começa a montar algo na minha cabeça. Fala assim, mas eu preciso de uma pessoa pra me ajudar a fazer isso. Ingrid, senta aqui do meu lado, vamos tentar. Tem uma parte que dança junto. E aí vai, mano, e agora? Será que sai? Vai, um braço pra lá, um braço pra cá. Bate, subiu, 1, 2. É isso, dá pra fazer. E aí sai, chegava lá, colocava isso na mesa pra eles, vai ser assim, assim, assado. Às vezes ele chegava, Lê, dá pra fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. Então a criatividade já tá dentro deles. Legal. A gente só precisa forçar um pouco. Faz um pouquinho com a Ingrid aqui pra gente ver. Ela tá toda... Era meia-noite e meia. Vamos lá, Ingrid.
Que legal, que legal. Você vê, tem vários processos de incubação aí, né? Exatamente. Para gerar. Muito bom, muito bom. Tem muita riqueza aqui. E você, Ju, você olhando para tudo isso, e até talvez como o maior desafio até agora, sim? Com certeza, com certeza, porque, gente, foi muito figurinos, muita coisa ao mesmo tempo. E falando do processo criativo, por enquanto sou só eu no processo criativo, né? E aí, só que assim, por ser muitos personagens, teve uns que eu tive mais facilidade de encontrar referências. E mandei pro Carlinhos, beleza, ele aprovou. Só que teve outros que eu ficava travada. Por exemplo, a serpente. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer a serpente? Não dá pra colocar uma fantasia nela. Tem que ser algo artístico, tem que ser algo bonito. Sim. E aí eu lembro que eu fiquei muito travada nela e mais algumas outras. E aí eu falava, Senhor, o prazo tá curto, eu preciso de alguma coisa. E aí eu ia no computador, buscava algumas referências, faltam ficava 7 dias, horas, Jesus. não achava. Amanhã, Deus. Não achava. E aí eu ficava pensando, orando, e aí de repente saía assim. E eu conversava com a Vi, que fez a serpente, o que você acha? Me ajuda. Você mandava para as pessoas para construir isso. Isso vai te atrapalhar a dançar? Ou como você acha que deveria ser? Olha quanto detalhe. E aí ela mandava para mim. É muita coisa, gente. E aí a gente decidia tudo junto. Mas, basicamente, o Carlinhos manda o roteiro, eu faço a lista dos personagens, e aí eu busco referência para cada um. E também eu tive muita ajuda dos meus amigos na véspera. Da cantata. Porque, enfim. E aí, cortar, colar. Sim, cortar, colar. Bastante gente ajudou. E, por exemplo, a roupa do hip hop, da galera que ia fazer a figuração do pecado, a minha ideia era uma bata preta manchada, assim. E eu não conseguia pensar em mais nada. Eu falava, tá muito simples, não consigo pensar em mais nada. E aí eu vi o primeiro ensaio, eu vi que eles usavam umas correntes. Falei, pronto, é isso. Achei onde eu vou achar corrente? Vai vindo, olha né? isso. Então, olha a importância. Você veio num ensaio e ali te deu outros insights, né? Sim, com certeza. Porque não é só uma... imagina, é uma imersão, né, Ju? Sim. Que você precisou fazer. Pois é. E aí essa galera que me ajudou na véspera foi dando outras ideias também. Por exemplo, eu comprei a corrente, mas eu não sabia como colocar. Aí minha prima foi montando e fazendo cada um. Eu nem mexi, ela foi fazendo. Então, assim, é muito importante isso de envolver várias pessoas. Essa cooperação, né? Com Agora certeza. você já sabe quem já tem um pouco mais desse talento das mãos para as próximas. Já vou puxar pra mim aqui. Se tiver uma aqui. O time de... É figurino que chama? Sim, como que é o nome? Figurino, né? Isso aí. Figurino. Qual a diferença? Figuração. Desculpa a minha ignorância aqui, gente. Figuração? Figuração numa peça. Ou numa cena de novela, sei lá, passo lá atrás, tô fazendo figuração. A figuração Vou aqui passar tá alguém aqui atrás, tá fazendo figuração. Ah, tá. Figurino é roupa. Figurante. Então figurino é o vestuário. Figuração Legal, obrigado. Figurinha obrigado. é figurinha. Obrigado por sanar a minha ignorância aqui. É burrice. Gente, então imagino, todo esse processo, né, ele envolve tempo, envolve um preparo, como que foi custo. Custo, existe o investimento também, inclusive... Fora que a Ju, ela teve que fazer alguns reparos em algumas roupas, né? Por exemplo, do hip hop, ela fez a bata, só que ela limitava a abertura de movimento deles, de perna. Então ela teve que pensar... A gente pensou e ainda, né, a gente fica super preocupado com o branco, por causa de transparência, essas coisas. Foi lá, teve que colocar, mesmo pensando, teve que colocar o forro. Então aí vai ter que ir ajustando. Inclusive, queremos agradecer a Deus pela sua vida, até pela doação, né, que você fez. Sim. Então, a Ju aqui acabou até doando, inclusive, a roupa, ofertou a roupa do... Trabalho, né? Não só o trabalho, que é trabalhoso, né, encarando como ministério mesmo, essa vocação que Deus te deu, embora é a sua profissão, a sua carreira, mas também doando aí a parte que Deus abençoe. A gente está muito, muito grato ao Senhor pela sua vida. Inclusive, a gente está falando aqui, se você, as próximas, a gente está querendo buscar alguns parceiros aí, que você queira também abençoar e investir nesses musicais, essa cantata, a gente quer construir e conectar aí com
com quem pode e quer servir também a gente aí, com certeza vai ser bom demais. Já deixei aí. E agradecer a tia da Ju também, porque ela desde o Natal, ela faz, ela costura, ela faz muita coisa pra nós ali. Minhas primas. Muita gente. A família inteira tem dons, né? A família E aproveitando, também se tiver gente que assistindo aqui a gente tiver tá, facilidade com costura, corte, para fazer parte da equipe, porque a gente precisa de muitos braços, né? Você que tem essa área de moda, parte também criativa, né? Nós queremos conhecer você. Muito importante, né? Com certeza. A gente fez um ensaio geral sem as roupas. E aí na sexta-feira, a gente fez o último ensaio, foi o único ensaio que a gente usou as roupas. Quando colocou... Sexta-feira, então... Ssexta-feira, um dia antes da Olha que apresentação. legal, existe um ensaio, que esse ensaio, antes da gerais. Apresentação oficial, esse ensaio já é encarado, então, como se fosse já a apresentação, o dia. Sim, e é feito com os figurinos, E ali, quando alguns... Não estavam todos os figurinos prontos ainda. E quando você vê alguns colocando ali, já usando, você já vê uma diferença já. Dá outro impacto, né? Dá outra coisa. Você assim, faz muita diferença. É muito incrível, né? Você vai vendo tudo junto, ornando, iluminação, com tudo, né? Com música, com telão, com os figurinos. Realmente, essa experiência, os testemunhos que a gente está colhendo até agora. E uma coisa muito importante, como que é esse preparo também, não só da parte de... quanto tempo mais ou menos vocês imaginam assim investindo para os ensaios? Como foi um curto período, né? 2 meses e meio, então muito tempo de ensaio. E depois também eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse preparo espiritual, né? Que é fundamental. Posso começar? Pode falar aí. Nossa, gente. Assim, para nós é um pouquinho mais fácil, porque eles já estão acostumados comigo, já estão acostumados da forma que eu passo a coreografia. Então é algo mais fácil, porque a gente já tá um bom tempo junto, eu e a galera. Sim, existe um entrosamento. Sim, muito. Às vezes eu até falo, caramba, a gente conseguiu fazer tudo isso em 2 ensaios. Sim. Então a galera, eles estão muito esforçados. Até a galera nova que chegou, eles são bastante esforçados. E às vezes, de um ensaio pro outro, eu noto essa diferença. Às vezes eu queria um pouquinho mais, sabe? Eu falo, galera, é o seguinte, eu vou lançar um desafio. Então, no meio da semana, vou pedir para vocês escolherem um número, a gente vai sortear esse número. E o número que cair, se cair o seu nome, você vai ter que mandar a coreografia por vídeo para mim. Então, isso desperta algo neles. Tipo assim, eu preciso ensaiar durante a semana. Então, se o Lê passou no domingo, segunda, terça, na quarta-feira ele vai sortear esses 3 números. Geralmente eu falo 3 números, né? E se cair o meu nome e não mandar a coreografia, como que será que vai ser? Então, eu desperto isso neles, né? E aí eles acabam ensaiando. Então, além da gente ter esse entrosamento, todo mundo junto, eu desperto isso neles. De, mano, eu preciso ensaiar durante a semana. Pra chegar no próximo domingo, ou quando for mandar o vídeo, tá tudo impecável. E geralmente é assim. Que maravilha, hein, Lê? Legal, muito bom. A gente costuma ensaiar uma vez por semana, aí depende também da quantidade de dança, né, Carlinhos? No Natal, por exemplo, a gente teve, mas já chegamos a ter 5 danças em uma cantata. Sim. E aí a gente ensaia já chegamos a ensaiar umas 3 vezes por semana. Mas os nossos ensaios acontecem, né, normalmente aos sábados, e aí a gente tem uma duração aí de umas 2 horas de ensaio. Aí às vezes precisa estender, então dependendo... Às vezes a gente já chegou a 3 horas. Porque eu também, né, pegando um pedacinho, o que eu procuro fazer, não só chegar já na coreografia. Aí eu tenho todo um processo a gente sempre compartilha a palavra, faz oração, a gente tenta um pouquinho de passar a parte técnica, alongar, essas coisas, antes da gente ir pra coreografia. Então, precisa de Sim, não é só chegar e fazendo as coreografias. Mas aí, quando vai ficando mais perto, aí eu falo pras meninas, não vai dar nem tempo de alongar, vamos correr. Já alonga em casa e vem. Mas, normalmente, eu me organizo pra tentar fazer legal. essas etapas. Show. Eu não passar por nenhuma. Dessa vez, como foi uma música só, a gente não precisou ensaiar durante a semana, a não ser nos ensaios gerais. Sim, mas no Natal serão 12. O Carlinhos já escreveu. São 12 para clássica, então 27 para hip hop e 260 figurinhas. Vão ser 2 dias e meio de apresentação com a igreja. Começa na sexta e termina no domingo. Nossa, muito bom, muito bom.
Muito legal conhecer esse... Bacana, né, pra galera que tá ouvindo aí, né? É muito bom. Você não deve ter dormido, certamente. Gente, Várias madrugadas. A Júlia, na sexta-feira, no ensaio geral, eu acho que ela queria chorar. Ou me bater. os dois. Alguns sentimentos tudo junto ali. Então, o que mais demorou foi a parte de montar o orçamento. Porque quando eu monto o orçamento, eu já vou, na mesma semana, eu vou no Brás, compro todos os tecidos e já começo a parte da produção. Só que tinha muita gente pra fazer. E aí, o cálculo do orçamento, eu acabei, tipo assim, será se vai ficar tudo isso? E realmente. E aí, eu enviei o orçamento pro Carlinhos, a gente comprou os tecidos na mesma semana. Eu comecei a produzir dia 5 de março, foi até dia 8 de abril, mais ou menos um mês. E aí, não parei. Eu não parei, minha tia não parou, meu amigo também não parou. Gente. Então, eu chegava do trabalho. Chegava do trabalho, né? Do trabalho, eu chegava do confeccionar trabalho. roupa. Exatamente, eu vivia pra cortar tecido. Eu chegava do trabalho e ficava até meia-noite, 2h da manhã, cortando tecido, mandando pra minha tia costurar, cortando tecido, mandando pra minha tia costurar. E além de algumas vezes que teve que tirar foto pra fazer a divulgação da cantata, né? Enfim, eu tive que virar à noite. Então, Porque a gente divulga pelo menos um mês, então teve que uma... Cada vez que ela recebia um áudio dela, ela jogava o celular na parede. Abre o coração pra gente, Ju. Ela quebrou 4 celulares jogando na parede com os meus áudios. Mas é importante o pessoal saber quanto investimento existe, né? De tempo, de recursos. Aí a galera faz assim, né? O Lelê fala assim, vamos fazer, agora a gente precisa reunir, porque uma galera procurou a gente e quer entrar nas artes e tal. Aí quando a galera entra e vê que tem que ensaiar sexta, sábado, domingo, ou entra no figurino, que tem que fazer figurino. E que a vida não é só as semana, artes, mas é muito mais do que a gente envolve, né? Não é subir ali e falar, saiu, a gente se encontrou hoje e saiu o que deu. Dá trabalho. Então, o figurino... É porque isso aqui atrai, mas o que acontece atrás disso é muito grande. Muito trabalho. Na sexta-feira, por exemplo, no último ensaio geral, eu saí daqui, com uma vontade de falar, meu Deus do céu, tá dando tudo errado. Vários choros, né? Fala aí, Carlos, eu já chorei várias vezes. Porque assim, os microfones não pegaram na sexta-feira. Então, tudo que precisou acontecer de errado, de testes, foi na sexta e sábado foi... E glória a Deus, Tudo certo. porque os caras do microfone disponibilizaram o microfone na sexta-feira. E geralmente eles não fazem isso. Ah, sim. Então eles disponibilizam sempre no dia. E dessa Vamos vez falar da eles empresa que- disponibilizaram Agradecer. na sexta, né? Obrigado, né? Eu não posso falar o nome da empresa. Mas se vocês quiserem patrocinar, a gente fala. Não tô brincando. Mas eles disponibilizaram e aí ali a gente viu todos os erros. E não pegava assim o microfone. Eu fui pra casa, falei, meu Deus do céu. E eu quero louvar Deus pela vida do Vini Farias, que nesses 4 ensaios, último 4. Sim. A gente fez 4 ensaios gerais. Sábado, segunda, terça e sexta. E assim, cada ensaio que eu chegava, ele me dava uma palavra de ânimo, Sim. sabe? Tô sentindo você cansado. Eu falei, eu tô cansado. Como é importante ter essa pessoa ali, Exatamente. né? E ele foi essencial coordenando pra ali esse junto. momento, assim, sabe? Pra O Vini Melo, o Vini Batera também produzindo pra a parte musical. musical. Eu fiquei... O Daniel no som. Sim, Sim. cara, É eu fiquei muita muito gente, muitas tranquilo mãos, em né? relação a tudo, Transmissão, assim. Mas no também o último Sérgio. dia que eu vi assim, É muita gente, é amanhã e É nada dá amanhã, certo, nada. eu falei, meu Deus, não sei. Tava E o Vini prontinho, falava assim pra mim, certinho, mano, redondinho. fica em paz, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O Senhor já falou, vai dar certo. É isso aí. O Clauber veio no sábado de manhãzinha, ajeitou Clauber todos os junto, microfones, assim, a Foi galera... uma pecinha Equipe importante. de Nossa, som, com certeza. tudo, assim. O pessoal da iluminação foi essencial. O pessoal do hip hop só me chamou... Eu fui uma vez assistir o ensaio deles, porque eles me chamaram. Aí ele se arrependeu. Nossa, demais. Conta por quê. Porque Ele atrapalhou, né? na minha cabeça era uma coisa, Eles tinham preparado quase que tudo já. e aí o Carlinhos falou assim, precisa desse ajuste, desse. Então, se a gente ajustasse o começo, teria que ajustar o meio e o fim. E foi exatamente isso que aconteceu em 3 Faltando semanas. 3 semanas, Faltando 3 Ou semanas. seja, vocês montaram uma nova coreografia. É, exatamente. Aham. É bom, guarda essa pra uma Por isso que a próxima. Arianina me chama pra ver. Não, de jeito nenhum. Não, mas foi importante. porque Mas Ju, ficar chegasse no tranquilo, o ensaio próximo geral. a gente já começou já agora. Mas, gente, é impressionante, né?
os frutos, quantas pessoas foram alcançadas, Sim. porque talvez não viriam para um culto, Sim, né? Mas sim. vieram para um prestígio, para uma apresentação de artes e foram alcançadas por Deus. Glória Isso a Deus. é maravilhoso. A gente tem muitos frutos aqui O entre propósito nós. era O isso. propósito Né? foi O nome do Senhor alcançado. ser exaltado. E o preparo espiritual também, né? Como é que foi esse preparo? Meu, eu acho que esse foi o mais pesado para todos nós, assim. Porque foi um processo, né? Sim. Acho que o Senhor ele foi fazendo muitas coisas no nosso meio, Mas tratando de como pessoas. era importantíssimo. Sim. E aí até para no final dar tudo certinho mesmo. Você vê que a oração ali, no final depois tudo vai se encaixando. Acho que a unidade que a gente Muito. veio, assim, de oração, de jejum. Foi fantástico. Essa coesão, né? Essa conexão Sim, entre acho vocês. que todo mundo abraçou, né? Sim. E a gente vendo aquilo que o Senhor estava fazendo em casamentos, Sim. né? Parte física. Mas, Eu fui orar pela não Ingrid, entendi, fui orar entendi. pela Ingrid Mas numa das fazendo sextas-feiras. Na equipe. No elenco. No elenco. Exatamente. Fui orar pela Ingrid numa dessas sextas-feiras, assim. Aham. Aí eu tava orando pelo joelho dela. Falei, meu, eu sinto muita dor no joelho depois da cirurgia. Aí tava ali orando, né? Declarando cura. Aí eu coloquei a mão no joelho dela e falei assim, em nome de joelho. já tava Já tava numa outra vibe já. Acabei com a oração. Mas eu creio, assim. O joelho melhorou, né, Ingrid? Tá E doendo aqui a até gente hoje. acaba o podcast. Tá doendo até hoje. Não, mas você vê assim, Passou né? a doer mais. Ela Cadê? até dançou, pulou. Aí, ó, então- pulou, Glória a dançou, Deus. foi curado. Joelhos curados. É. Olha, é muitos milagres que acontecem no caminho, Sim. no processo. Isso aqui tudo é resultado É de resultado. algo que aconteceu já há muito Exato. tempo, né? Com certeza. Isso é poderoso. Acho que Vocês, colheu. vocês aquilo querem que foi destacar plantado. alguma coisa específica Não, deixa eu aqui? só falar um... Não, sobre- você fica à vontade. Sobre essa parte espiritual é muito importante, Sim. porque o hip hop, ele sempre, no começo, ele era muito técnico. Uhum. Então, técnico, parte espiritual aqui. Então, nunca Entendi. chegou a andar junto. Entendi. Então, a gente tinha essa dificuldade. Aí, passou um tempo muito espiritual e pouca técnica. Então, a gente teve essa dificuldade de ajustar essas duas partes. Aham. Aí, depois de um tempo, a gente conseguiu ajustar. E nessa preparação para Páscoa agora, que a gente teve, nossa, a galera tava muito envolvida. Em Sim, relação então à você- técnica, em relação A balança ao espiritual. tava- Era coisa que acontecia ali dentro do nosso ensaio. Deus tá aqui, cara. E é algo que Por exemplo. queima muito meu coração. Tipo, a oração era muito, muito intencional. Aham. A galera orava de verdade, não era só questão de fechar o olho. Amém, em nome de Jesus. Era algo que pegava ali mesmo. A gente orava, colocava a mão, posicionava nossas mãos na galera que precisava de oração. E a gente orava. E as pessoas sentiam Jesus tocando nelas. Glória a Deus. Então era algo... Sempre... Agora a gente consegue andar junto com essas duas coisas. Uhum. Espiritual e a técnica. E a gente passou a orar de segunda-feira também, às 10 horas da noite. A gente liga ali, na videochamada pra Online, galera né? ali, online. E a gente... Juntos? Não, Não, hip o hop. hip hop, tá. o hip hop. Pra gente conseguir manter, né? Incrível. Essas duas partes. Logo mais, Ju, você tá orando com sua equipe. Olha que É. coisa. Em nome de Jesus. Nós estamos Não, profetizando. Eu creio que a gente está entrando numa nova estação, Sim, né? Sim. Como eu falei, a gente fala apresentação, mas para nós é ministração, Sim. né? Sim, exatamente. Eu falei com a Natália, eu falei, meu, a gente entrou agora num caminho sem volta. Porque assim, a Ninguém gente vem, mandou você orar. a gente vem, a gente Ora. vem melhorando, né? Deus vai Sim. entregando. 2019 a gente fez a de Natal, e eu sempre sonhei, e eu tenho sonhado em fazer um musical completo, assim, né? Com aquele que interpreta cantando. Que esse é o desafio, né? Que também teve isso, né? Exatamente. Gente que nunca cantou, cantando ali, Exatamente. compondo, né? Foi O Lucas desesperador compondo. pra mim. Compondo, exatamente. O Lucas compôs a música que ele É, um que ele destaque que eu cantou- queria que ele dar aqui cantou também, no né? Getsemane. A composição do Lucas ele e compôs. o desenvolvimento dele Mas é um cantando. desafio, porque a gente foi melhorando. E essa da Páscoa, eu acho que ela chegou num nível bem próximo do que a gente tem sonhado. Sim. Né? E a gente tem sonhado mais ainda. Mais algum destaque vocês querem dar aqui? Entre tantos, né, que a gente tá eu falando posso, aqui, né? posso dar um destaque, sim. Acho que foi na hora que o Jesus foi lavar os pés ali dos discípulos. Eu fui um dos discípulos também. Meu, não aguentei. Não aguentei. Eu falei, velho, eu vou ficar tranquilo, que eu não sou muito chorão, não. Nem um pouco. Eu falei, mano, eu não preciso chorar, só preciso ficar lá fazendo a cena. Ele vai lavar meu pé, eu tô de boa aqui. De boa. Quando
Ali ele foi lavar meus pés ali. Nossa, Jesus falou tanto no meu coração, tantas coisas. Uau, você foi ministrado. Só de lembrar, às vezes, emociona demais. Eu fui muito ministrado. Muito ministrado. Aí terminou tudo, a gente foi orar no salão aqui em cima. E aí o Lucas vem falar comigo. Uma prelha. Falou, fui lavar ali os seus pés. Você se emocionou. Eu tava quase chorando também. E a gente começou a conversar um pouco ali sobre o que Jesus estava fazendo no meu coração. E foi algo incrível. Nossa, incrível. que top, cara. Então, além da gente... Ali a gente é ministrado. Muito. Quem sobe Sim, ali é ministrado sim. de alguma forma, né? Sim. É só precisar estar sensível com o coração aberto. Verdade, que Sim. o Espírito Cara, Santo poderoso. Essa hora que faltou energia, né? Brincadeira. Cortaram a mais transmissão. algum destaque, assim? Eu acho que o que o Senhor mais falou comigo, não só nessa cantata, mas nas outras também, mas especificamente nessa, foi sobre dependência nele. Porque, como né, eu já falei, o prazo foi curto, e aí eu tinha muitas ideias também, eu queria diferenciar um pouco do que foi ano passado, porque roupa de época, tudo igual, eu queria diferenciar, o Carlinhos também disse que queria algo mais colorido, e aí eu tinha que me desafiar nisso, né? E aí, a cada roupa que eu ia fazendo, produzindo, confeccionando, eu olhava e falava, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, lá no fundo, vinha aquela confiança, vai dar certo, vai dar certo. E aí, eu assistindo a peça no dia, chorando de orgulho, vendo todos os figurinos, vendo que deu certo. E, essa dependência, essa confiança que o Senhor trouxe pra mim e que eu levo pra todas as áreas da minha vida. Sempre que tem uma peça, uma cantata, algo assim que faz eu me desafiar mais e glorificar o Senhor com isso, vai pra todas as áreas da minha vida e Amém. Incrível. Amém. Muito bom. Pra mim é sempre muito... eu falo que cada administração é uma experiência nova com Deus, assim. Então eu acho que no momento em que até ali eu levantei aquela coroa, eu acho que a gente vai pensando em tudo e vai pensando, ele trocou, né, aquela coroa de espinhos por uma coroa de glória eterna, né, por nós. Então, assim, eu acho que eu acabo entrando ali, né, junto mesmo da administração, do que está sendo falado. E pra mim, esse foi um momento que pra mim foi muito tocante ali, na hora em que realmente eu levantei aquela coroa. Então, assim, Deus vai falando com a gente durante aquele... Que coroa linda, hein, meu? Nossa. Eu acho que a ideia também surgiu, quando surgiu foi isso. Eu falei, Sim. ele ia passar desde a cruz, ia até a cruz ali. Aí depois ia ter, né, a parte da ressurreição, tudo. Que aí foi quando eu pensei nos tecidos, os brancos. E aí tem até na coroa eu pensei, eu falei, não, então na crucificação vai ter a coroa de espinhos. E aí depois, né, que é Rei dos Reis... E aí depois na coroa, aí eu falei, tem que ser uma coroa digna de um rei. Nossa, então, acho que ali, aquele momento, pra mim, foi maravilhoso marcante mesmo. também, porque eu acho que a gente acaba se envolvendo com a mensagem, né? Que a gente tá querendo levar ali. Sim. É isso. Sensacional. Algum destaque, Carlinhos? Obrigado. Legal. Acho, e uma coisa que marcou muito, a oração depois. Sim. Foi fantástico. Foi uma bênção, então. Porque ali realmente você diz... viu o desfecho de desfecho. tudo no momento da oração em que o Carlinhos ali orou pelas famílias. Foi um momento muito impactante. Naquele momento eu realmente me emocionei ali. Até por pessoas que a gente vê que tá passando por aquele momento. E você fala, não, é Deus falando total. Sim, as correntes estão assim, quebrando aqui. Deus está fazendo. Amém. Muito Amém. abençoador. Foi marcante demais esse momento. Foi muito perceptível isso. Amém. É isso. Eu acho que a oração pra mim foi muito marcante ali. Depois que eu fui ali pra trás, eu desabei ali, comecei a chorar, porque eu parecia que eu estava sentindo as dores, sabe? Daquilo que de algumas famílias estavam passando ali. Então, pra mim, foi bem impactante, assim, esse momento ali. Acho que até a autoridade na oração que você ali, orou ali. ali eu senti uma graça do Senhor ali Profeta. mesmo. Sim. E eu acredito que algo marcante pra nós ali, principalmente pra mim, pro Uma Prelha, que tá cantando ali agora, e pro Giovanni, foi cantar.
porque nós não cantamos, deu pra perceber, principalmente eu. Peço perdão, o David Keelan. O David Keelan parou de me seguir nas redes sociais. Olha aí, Parou. ele me chamou no direct e falou que está decepcionado. Me cancelou depois que eu cantei a música que ele canta. Mas pra mim foi muito desafiador, eu tava muito nervoso. Porque eu subir e interpretar é algo que eu tenho mais conforto em fazer. O cantar pra mim foi desconfortável. Agora, interpretar e cantar e fazer é muito tudo desconfortável, né? Mas eu creio que eu tenho capacidade pra melhorar. Foi uma bênção. Eu vou melhorar, peço perdão aqueles que... Eu achei que era o Bocelli que tava Mas falando sério, mas foi tudo muito bom. né, nos ensaios a gente tava nos preparando pra isso, Sim. né? E ali o Senhor fez. Então foi um momento Glória desafiador pra nós cantar, Glória interpretar. Acho que foi marcante também. Valeu Gente, a pena. assim, e nos preparando agora já prontos para a próxima, né? Prontos para a próxima. Eu tenho certeza que tem sido edificante isso aqui para todos que estão vendo, né? E já estamos nos preparando para a próxima. Tenho certeza que o Senhor já vai preparar algo muito profundo, né? E até para a gente já tem sempre percebido para nós, estamos ali ajudando, servindo, né? A melhor experiência que as pessoas podem ter, o público, né, a igreja, os irmãos, aqueles que estão chegando também, quem está nos visitando. E a gente até, inclusive, está preparado aí para uma melhor experiência também, para as próximas. Estamos aí, porque a questão, a coisa está crescendo, há uma nova estação, né? Eu creio. Então, estou muito feliz de ouvir vocês e obrigado por tudo, né? Tá feliz, Lelê? Nossa, com certeza. Então faz uma dança aqui pra gente. Sobe na mesa. Dá um... É isso, galera. Então, a gente conheceu um pouquinho, né? Vocês carregam tanto do Senhor e eu tenho certeza que muita gente ainda vai agregar nesse ministério, vai servir. Já sabe que o nível, não é assim... A gente está colocando uma régua sempre aqui, porque em todos os sentidos, você falou, técnica, espiritual, a gente sabe que é uma vocação, tudo que acontece é muito profundo, é muito intenso. Precisa andar super junto. E com certeza, né? Com certeza. E é isso aí. Querem falar algo? Só agradecer mesmo, né? Quero louvar a Deus pela vida do Lelê, da Ari, da Ju, e do Vini, Batera, Vini Louvor, né? O Vini Farias, Dani, Sérgio da câmera, né? O Léo, Clauber, toda a galera que participou. Tuane, que nos suporta aí, todos os ensaios. E ela fala assim, ela fala, Carlinho, tô vendendo carne louca. Carlinho, tô Quer um vendendo... cafezinho? Carlinho, tem açaí. Você fala, Carlinho, tem açaí. Aí vai lá, fala, anuncia. Mas louvar a Deus mesmo, pela igreja também, o Wagner prontamente. Wagner, eu preciso de tantos pra comprar o figurino. Pera aí, Carlinhos, eu vou ver aqui. O Jonas, né? Nossa, o Jonas, acho que junto com a Ju, se eles me pegassem no último dia, eles me matavam. O Jonas faz toda essa porque parte cenográfica. O Jonas eu fico só colocando umas coisas bem fáceis pra ele fazer. A Nanda com a maquiagem. Infelizmente ela não pode estar aqui, mas a gente vai fazer outras então, assim, aí pra é muita participar. gente, né? Foram 80 aí, pessoas envolvidas. Chegou a Nanda. Ela aí, ó. Então é muita gente. Artística galera que ajudou na maquiagem. Só tenho a agradecer mesmo. E faz toda a diferença. Agradecer a igreja pelo investimento, né? Sim. Pela visão que o Senhor tem colocado no coração de vocês, pastores, também, em relação às artes, né? Então, glória a Deus por tudo. Galera de iluminação. Se quiser doar um prédio pra nós aqui, pras artes também. Estamos Fique à vontade, viu? Se Deus tocar no seu coração. Tem muita coisa que a gente tá aqui já sonhando. Microfones pra gente poder cantar. Microfones, enfim. Bastante coisa que a gente vai Agora é o momento que vocês estão pedindo. Inclusive, eu tô vendendo minha moto, viu? Se quiser comprar, me chama no direct. Lá no direct lá, né? É uma Burgman. Eu quero que vocês falem, sim. A gente tem nossas redes, que é @CG Guarulhos, o canal. Tem no Mag Guarulhos, né? Que são você que não segue lá. Mas fala também, o pessoal poder também conhecer, saber quanto que você tá pedindo na moto e tal. Lele, qual que é a sua rede aí? Lele Alveza. Lele Alveza? Com S ou com S? Deixa eu ver a minha aqui. @Lele Alveza. Lele Alveza. Ok. Ariane.Thaisa. Ariane.Thaisa. Vocês colocam coisas lá de arte? Mais pessoal? Eu sou um pouquinho parado, mas sim. Não, mas bacana, Ju. O meu é @Jumarisa_. Legal. Fazer um destaque com todos os detalhes do figurino dessa cantata. Então se preparem, hein? É isso aí. E você, meu é Carlin, com M,
de macaco no Carlinho. Carlinho _inhos. É muito difícil isso aí. Dá pra filmar e pegar aqui? Carlinho, põe um... É pra fanho. Nesse momento aí, ó, que a música não toca de respira. Nossa lá, você gente, ó. Você vai A gente criando. respira fundo e fala, é agora. Ela vai vindo, né? O ar que vem do céu. Ah, que O melhor bonito. movimento é esse aqui. Olha aí, gente. Esse aqui, ó. Elas estão relaxando aí, ó. Eu quero ter o privilégio de participar um dia. Só no ombrinho. Então, Carlinho. Carlinho, gente, você procura Tem o lá. Se Ele É lá. Se Ele É, então. Se Ele É, melhor. Se Ele É. Se Se Ele Ele É. É, segue lá também. Arroba Se Ele É. Gente, então, muito obrigado por vocês. Por todos também. Parabéns Todos, também. parabéns, todos da equipe. Enfim, tamo junto e vamos pra próxima, né? Demorou. Isso aí. Jesus. Bora. Valeu, galera. Compartilha também esse link, manda pros seus amigos pra gente alcançar mais pessoas aí também, os bastidores da cantata. Valeu. É isso Falou. aí.